Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao Maratona Prova Brasil. Sou a professora Ellen e estarei acompanhando vocês na aula de hoje. E o tema que vamos trabalhar hoje será a representação geométrica e algébrica do sistema de equação do primeiro grau. Vamos recordar o que é um sistema de equação do primeiro grau. Nós temos uma equação com duas letras, duas variáveis para a gente descobrir o valor. E temos uma segunda equação com as mesmas variáveis da primeira. Tendo as mesmas variáveis, os valores de uma é o mesmo valor da outra equação. Então, x de uma é o mesmo valor do x da outra equação, o y da primeira é o mesmo valor do y da segunda. Quando isso acontece, a gente tem um sistema de equação linear, como a gente pode ver aqui no nosso slide. Então, nós temos um exemplo aqui de sistema de equação linear. X menos y igual a 1 é a primeira equação do meu sistema. 2x mais y igual a 4 é a segunda equação do nosso sistema. Existem alguns métodos de resolução para sistema de equação. Eu trago aqui nesse slide o exemplo de um método que é o método da substituição. Como que a gente usa esse método? Como que acontece esse método? A gente escolhe uma das equações, de preferência aquela que está mais simples, com menos números aqui, uma equação mais enxuta que a gente costuma falar. Nesse caso é a primeira equação e a gente isola, deixa a letra escolhida sozinha no primeiro membro ou no segundo membro. Então aqui foi escolhido isolar a letra x e nós mandamos o menos y para o segundo membro como mais y junto do menos 1. E aí escrevemos menos 1 mais y, como a gente pode mostrar aqui nessa primeira linha da possibilidade da resolução algébrica. E aí, depois que a gente faz esse isolamento da letra x, a gente substitui o valor x na segunda equação por essa expressão que a gente isolou aqui, por essa equação que a gente adquiriu aqui. X vai valer menos 1 mais y. Então, essa segunda equação, que era 2 vezes x, vai ficar 2 vezes menos 1 mais y, que é o que simboliza o valor de x agora, e continua escrevendo essa segunda equação, mais y igual a 4. E aí, fazendo o cálculo aqui bonitinho, aplicando a operação da distributiva, a gente vai ter a resolução 2 vezes menos 1 menos 2, 2 vezes y mais 2y. Mais y igual a 4. Posso fazer a soma de 2y mais y, que resulta em 3y. Esse menos 2 a gente vai operar lá no segundo membro com o 4 como mais 2. 4 mais 2 resulta em 6. E aí a gente vai fazer 6 dividido por esse 3 que está multiplicando o y igual a 2. Encontramos o valor de y. Sabendo que o y vale 2, a gente pode voltar em qualquer uma das equações que a gente tem no nosso sistema, inclusive naquela que a gente isolou o x, e substituir o y que nós achamos. Então, escolhendo essa aqui que nós isolamos o x é igual a menos 1 mais o valor do y. Como o y vale 2, que a gente acabou de encontrar, a gente vai encontrar o valor de x igual a 1. Então, aqui, resolvendo de forma algébrica o nosso sistema, a solução dele é x igual a 1 e y igual a 2. Falando numa representação geométrica dessas equações, nós podemos representar por meio do gráfico no plano cartesiano. Então, esse x igual a 1 e esse y igual a 2, ele representa um ponto do plano cartesiano. E as coordenadas desse ponto é 1 e 2. 1 é o valor do x e y é o valor do 2. O que significa isso geometricamente falando? Como eu estou falando em equações de reta, quando eu represento graficamente, eu terei para cada equação uma reta aqui no plano cartesiano. Então, veja, representando geometricamente essas retas, a gente tem uma reta para a primeira equação, x menos y igual a menos 1, que é essa reta que eu passei de azul, e vamos ter uma outra equação, uma outra reta que representa essa segunda equação, 2x mais y igual a 4, que é essa segunda reta aqui.
Percebam que essas retas, elas se cruzaram aqui. Estão vendo? Esse ponto de encontro das duas retas é justamente a solução do sistema que nós acabamos de encontrar na tela anterior. Então, a solução do sistema, geometricamente falando, é o ponto de encontro entre essas duas retas, que a gente pode enxergar aqui, que é o ponto de coordenadas 1 e 2. Quer dizer que o x vale 1 e o y vale 2. Então é isso. Quando eu quero encontrar a solução do sistema linear por meio da representação gráfica, é o ponto de encontro. Então, quando as retas são concorrentes, quer dizer que elas têm um ponto comum, que elas se cruzam, o meu sistema tem solução, tá certo? E a solução é justamente esse ponto de encontro entre as retas. Quando as retas são paralelas, lembrando como que são retas paralelas, são aquelas retas que a gente prolonga para o infinito e elas nunca se cruzam. Quando as retas são paralelas, quer dizer que esse sistema não tem solução. Por quê? Se o ponto comum entre as retas é a solução do sistema, se eu tenho duas retas paralelas, elas não vão se cruzar. Então quer dizer que o sistema não vai ter solução. E ainda tem o caso que eu represento graficamente e essas retas ficam uma sobre a outra. Quer dizer que todos os pontos de uma também fazem parte da outra. Quer dizer que esse sistema ele tem infinitas soluções, tá certo? Então eu não consigo determinar uma única solução, porque ele vai ter infinitos pontos comuns ali. Então é um sistema que a gente diz que tem infinitas soluções, tá bom? Então, recordando essas informações, vamos responder essa questão 1 que diz assim: Ricardo foi a um caixa eletrônico para sacar R$180. Na máquina surgiu o aviso de que as únicas cédulas disponíveis eram as de R$10 e R$20. Ricardo sacou o dinheiro e saiu com 12 cédulas. Quantas cédulas de cada valor Ricardo sacou? Qual dos sistemas abaixo representa esse problema? E represente o problema geometricamente e determine a solução. Bom, para respondermos esse problema, nós vamos transformá-lo num sistema de equação linear. Nós vamos chamar aqui as cédulas de R$10 de x. E vamos chamar as cédulas de R$20 de y, tá certo? Então, ele saiu desse caixa eletrônico, de acordo com o enunciado, com 12 cédulas aqui. Então, a minha primeira equação aqui vai ser o número de cédulas de 10, que é o x, mais o número de cédulas de 20, que é o y, totaliza 12 cédulas, ok? Então, já tenho a primeira equação, x mais y igual a 12. E com relação a esses R$180, olha só, o número de cédulas de 10 vezes 10, então é o 10 vezes o número de cédulas de 10, mais o número de cédulas de 20, que é o y, vezes 20, somando esses valores, resulta em R$180 aqui. Essa vai ser a segunda equação do meu sistema. Então, temos aí o sistema que a gente tem para resolver aqui. Qual desses 4 sistemas representam isso que a gente acabou de ver? Primeiro sistema, 10x mais 20y igual a 12? Não, é igual a 180, então não é esse primeiro quadro aqui. Segundo quadro, 10x mais 20y igual a 180? Sim. X mais y igual a 12? Sim, olha só. O sistema 2 é que representa a situação que a gente tem aqui, tá certo? E aí, represente o problema geometricamente e determine a solução. Vamos primeiro determinar a solução desse sistema, tá certo? Vamos resolver pelo método que foi sugerido aqui antes da gente começar a resolução dessa questão, pelo método da substituição. Vamos escolher a primeira equação, x mais y igual a 12, e vamos isolar esse x, deixá-lo sozinho no primeiro membro. Vamos ter aqui x igual a 12 menos y. Então, essa nova equação, eu vou substituir na segunda equação. Em que lugar? Onde aparece o x aqui, olha só,
nessa segunda equação, a gente tira esse x e encaixa essa nova representação do x, que é o 12 menos y. Então, a gente vai ter assim, 10 que multiplica o x, que é o 12 menos y, a gente coloca entre parênteses, porque esse 10 vai multiplicar os dois termos que a gente tem aqui, o 12 e o menos y, e continua a escrita da segunda equação, mais 20y igual a 180. Fazendo a distributiva aqui, do 10, 10 vezes 12, 120, 10 vezes menos y, menos 10y. Mais 20y igual a 180. Continuando aqui, podemos fazer menos 10y mais 10y, menos 10 mais 10, desculpa, menos 10 mais 20 é o 20 menos 10. Então, nós vamos ter 10y aqui igual a 180, e esse 120, que ele é positivo, ele está somando, ele vem para o segundo membro subtraindo. E aí nós teremos aqui 10y igual a 180 menos 120 igual a 60. Y é igual a 60, que divide 10. Temos aqui y igual a 6. Ou seja, y é a quantidade de notas de R$20. Eu tenho 6, ou melhor, Ricardo saiu com 6 notas de R$20 aqui. Bom, como eu sei que a soma das duas notas, da quantidade das duas notas dá 12, x é igual a 12 menos y aqui. Como o meu y é 6, então o x também vai ser 6. Então, x igual a 6, y igual a 6. Quer dizer que ele saiu com 6 cédulas de 10 e 6 cédulas de 20, tá certo? A representação geométrica desse sistema quer dizer que ao representar cada uma dessas equações, eu terei duas retas. E elas vão se cruzar nesse ponto 6 e 6. Então, eu já sei que esse ponto 6 e 6, ele faz parte das duas retas, das duas representações. Então, nós vamos encontrar só mais um ponto para cada uma dessas equações para que a gente consiga fazer essa representação melhor, tá certo? Então, olha só, eu tenho a equação x mais y igual a 12, e aí eu vou fazer da seguinte maneira, eu vou escolher um x e vou calcular o meu y para representar esse ponto no plano cartesiano. Vamos escolher o zero, porque é mais fácil de fazer o cálculo, tá certo? 0 mais y aqui, temos y igual a 12. Quer dizer que, como eu já falei lá, 6 e 6 é um ponto que faz parte dessa reta e agora o ponto 0 e 12. Então, eu já tenho 2 pontos que é o suficiente para representar uma reta no plano cartesiano. E a segunda equação que a gente tem, 10x mais 20y igual a 180, vamos lá fazer uma tabelinha também. Nós podemos determinar um valor de x e vamos calcular o valor do y para representarmos esse segundo ponto também no plano cartesiano da segunda equação, tá bom? Vamos escolher o zero, porque é fácil de trabalhar também. 10 vezes 0 mais 20y igual a 180. 10 vezes 0 é 0, o y vai ser 180, que divide 20, simplificando 0, o y vai ser 9. Então, temos aí o ponto 0 e 9 e também o 6 e 6 para representarmos o gráfico aqui. Então, nós já temos aqui uma malha que a gente vai usar como base para nós fazermos a representação aqui, tá certo? Então, colocando os valores aqui, nós vamos representar 6 e 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui o 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui. Então, esse primeiro ponto, ele está aqui. E o segundo ponto, 0 e 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha só, 0 e 12 no eixo Y fica bem aqui. Então, essa reta, ela vai ser... Essa equação vai ter essa representação aqui, tá certo? Agora eu vou fazer a representação da segunda reta. Os pontos eu vou marcar 0 e 9, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9. Olha só, é aqui. Aqui é o 12, né, que a gente tinha feito no outro, e aqui é o 9. Aqui tá um ponto da segunda reta e o outro ponto também vai ser o 6 e 6 aqui.
e aí a gente tem a segunda reta aqui. Então, tá aqui, olha só, o ponto comum, que é a solução desse sistema 6 e 6, ok? Vamos para o próximo. Outro método de resolução de sistema é o método da adição, que ele nos permite somar as letras iguais com o objetivo de cancelar uma das letras. E isso acontece quando eu tenho uma letra positiva e o oposto dela negativo, que é o caso desse exemplo que a gente tem aqui. Então, olha só, o sistema é x mais y igual a 14 e x menos y igual a 8. Somando esse sistema, nós teremos x mais x, 2x, y cancela com menos y. 14 mais 8, nós temos 22. X vai ser 22, que divide 2, x vale 11. Sabendo que o x vale 11, escolhe qualquer uma das duas contas e substitui o x. Escolhendo essa primeira conta, teremos 11 mais y igual a 14. Você pode pensar, 11 mais quanto dá 14? É só fazer o 14 menos 11. Temos que o y vale 3. Então, essa é uma outra maneira de resolvermos sistema linear. Com isso, a gente vai resolver a questão 2 aqui, tá bom? Observe os sistemas a seguir e 3 representações geométricas desses sistemas. Determine a solução dos sistemas e, sabendo que a cada sistema corresponde uma dessas representações geométricas, faça as associações. Vamos resolver aqui o sistema A. Começando a resolução do sistema A, vou fazer aqui em cima, vou fazer por substituição, porque ao somar aqui a gente não vai conseguir cancelar a princípio, tá bom? Então, isolando o x na primeira equação, nós vamos ter 1 mais 2y. Vamos substituir esse x na segunda equação, e aí nós teremos o seguinte: 2x, que é o que a gente tem aqui, vai ficar 2 vezes 1 mais 2y, copia o restante, menos 4y igual a 2. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2y, 4y, menos 4y igual a 2. Continuando aqui do ladinho, olha só o que acontece, 4y mais 4y vai dar 0y, só para a gente registrar. A gente poderia cortar e deixar 0, mas só para a gente entender o que acontece com esse sistema. 0y é igual a 2 menos 2. Porque esse 2 que está somando, a gente vai escrever no segundo membro, subtraindo. 0y igual a 0, estou te perguntando, 0 vezes que número vai dar 0? Qualquer número, porque todo número vezes 0 resulta em 0. Quando isso acontece, quer dizer que o meu y tem infinitas possibilidades de solução aqui. Então, se eu terei infinitas soluções para o y, o mesmo vai acontecer para o x. Então, esse é o típico sistema que tem infinitas soluções. E conforme eu expliquei para vocês lá no início, a representação geométrica de um sistema que tem infinitas soluções é quando uma reta está sobre a outra. Uma está sobre a outra. Então, elas são retas coincidentes. Seria a representação 2 aqui. Então, o sistema A tem como gráfico a representação 2, tá certo? Então, o sistema A tem como gráfico a representação 2, tá certo? O sistema B, a gente pode resolver exatamente do jeito que eu acabei de revisar com vocês, que é o método da adição, porque a gente tem x menos y igual a 0 e x mais y igual a 6. Somando as letras semelhantes aqui, x mais x, temos 2x. E o menos y com mais y vai cancelar, vai dar 0. E 0 mais 6, 6. Resolvendo essa equação resultante, 6 dividido por 2, encontramos que o x vale 3. Se o x vale 3, eu posso substituir em qualquer uma das equações e consigo responder o valor do y. X mais y resulta em 6. Se o x vale 3, o y vai ser quanto? Y igual a 6 menos 3, y igual a 3 também. Então, solução desse sistema, 3 e 3 aqui. Então, se esse sistema tem solução, é porque as retas que representam cada uma dessa equação vão se cruzar. Então, a representação desse sistema B é a representação 3. Então, o sistema B tem como gráfico a representação 3. E o sistema C, vamos resolver aqui. O sistema C,
A resolução dele eu vou fazer por substituição também, tá? Olha só, eu tenho 2x menos y igual a 5. Como esse y está sem um número acompanhando, dessa vez eu vou isolar o y, tá bom? Só que como ele está negativo, eu vou deixar o 2x no primeiro membro, eu vou trazer o 5 para cá como menos 5 e vou mandar o y para o segundo membro como mais y. Então a gente deixou ele positivo, fica melhor a visualização aqui e nem precisa multiplicar por menos 1. Então meu y vai valer 2x menos 5. Aí na segunda equação a gente vai fazer a substituição no y ao invés do x. Então nós vamos ter 6x menos 3 vezes o y, que vai ser 2x menos 5, igual a 12. Resolvendo essa equação, teremos 6x, nós vamos manter, o menos 3 vai fazer distributiva. Menos 3 vezes 2x dá menos 6x. Menos 3 vezes menos 15 dá mais... Menos 3 vezes 5 vezes menos 5 dá mais 15, igual a 12. Olha o que acontece aqui. 6x menos 6x vai dar 0x. E o 15 eu vou colocar do outro lado fazendo menos 15. Vou colocar no segundo membro. Aí nós teremos 0x igual a menos 3. Olha só que interessante essa equação. 0 vezes que número resulta em menos 3? Nenhum. Porque 0 vezes qualquer número vai dar 0 e não menos 3. Então não existe nenhum número que multiplicado por 0 resulta em menos 3. Quando isso acontece, quer dizer que o meu sistema não tem solução, ele é impossível. E quando que o sistema, geometricamente falando, é impossível? Quando a representação geométrica dele são retas paralelas. Então a representação geométrica desse sistema C é a representação 1. Tá certo? Vamos para o próximo. Os pontos do plano cartesiano, cujas coordenadas satisfazem cada uma das equações do sistema de equações do primeiro grau, menos x mais 2y igual a 5 e 2x mais y igual a 5 formam as retas a seguir. Percebam que essas retas estão se cruzando no ponto aqui, 1 para x e 3 para y. Então, o ponto de interseção entre elas é o 1 e 3, tá certo? E aí vem a pergunta: quais coordenadas do ponto correspondem à solução do sistema? Como estávamos falando nos outros exercícios, a solução do sistema, geometricamente falando, é exatamente o ponto de encontro entre essas retas. E por esse gráfico fica nítido que o ponto de encontro entre essas duas retas é o ponto 1 e 3. Então, a alternativa correta aqui, letra C. Tá certo? Questão 4. Observe a representação gráfica de duas equações de reta que formam um sistema de equações do primeiro grau. Indique a alternativa que contém o sistema de equações do primeiro grau representado no gráfico cartesiano. Bom, podemos perceber aqui que as duas retas se cruzam exatamente na origem do sistema, ou seja, no ponto 0, 0. Quer dizer que o ponto 0, 0 é a solução desse sistema. Bom, tem várias maneiras de nós descobrirmos quais as equações aqui, mas a mais simples nesse caso é a solução ser 0, 0 quer dizer que o x vale 0 e o y vale 0. Nós vamos substituir o x por 0 e o y por 0 e verificar qual equação que fica verdadeira aqui, tá certo? Então olha só, nessa letra A aqui, nós temos 0 mais 0 que tem que dar 0, verdade, dá 0. E 0 menos 0, que tem que dar 0. Verdade, é 0. De primeira, a gente já encontra a solução. O sistema que representa esse gráfico aqui, essa representação geométrica, é exatamente esse gráfico A. E se nós resolvermos esse sistema, a solução dele também será 0, 0. Tá bom? Se você quiser substituir nos outros sistemas para provar que não é, fica à vontade para isso, tá bom? Vamos lá. Questão 5, uma questão da prova Brasil. Diz assim: observe este gráfico em que estão representadas duas retas. E aí podemos ver aqui, meus queridos, que essas retas se cruzam no ponto de coordenadas 3 e 2. Quer dizer que, ou melhor, 2 e 3. Quer dizer que o x vale 2 e o y vale 3, tá certo?
Para que esse gráfico seja a representação geométrica do sistema x mais 2y igual a A e x menos y igual a B, os valores de A e B devem ser... Então, diferente dos outros sistemas que a gente tinha que determinar os valores de x e y ou encontrar o valor do sistema pela forma geométrica representada, eu preciso agora descobrir quais os valores de A e B que a gente tem aqui nesse sistema de equação. Para isso, nós vamos usar os valores que nós enxergamos nesse gráfico como solução do sistema, sendo x valendo 2 e o y valendo 3, para poder encontrar o valor do A e do B. Para encontrar o valor de A, a gente vai substituir na primeira equação. Então, onde tem x, eu vou substituir por 2, então vai ficar 2 mais 2 vezes o valor de y, que é 3. 2 vezes 3. O resultado disso vai ser o valor do A. Seguindo as regrinhas da matemática, a gente tem que fazer a multiplicação antes da soma, antes da adição. Então, vamos fazer 2 mais 2 vezes 3, 6. 2 mais 6, 8. O A vale 8. Só com esse cálculo aqui, a gente consegue ver que a resposta correta seria a letra D. Mas vamos fazer o cálculo da B só para a gente confirmar. Para fazer o cálculo do B, do valor de B, a gente vai pegar a segunda equação, que é x menos y igual a B. O x vale 2, menos o y, que vale 3. 2 menos 3 é o valor de B. 2 menos 3, a gente faz 3 menos 2 e mantém o sinal do número maior. Então, essa resposta vai ficar negativa. 3 menos 2, 1, só que negativo, menos 1. Então, a resposta da letra B, menos 1. Então, confirma que a resposta correta dessa questão é a letra D, sendo A igual a 8 e B igual a menos 1. Tá certo? Vamos para a próxima. Falaremos agora sobre os problemas envolvendo porcentagem. É um assunto muito comum, um assunto que está no nosso dia a dia, é um assunto que vira e mexe a gente se depara com essa questão de porcentagem, então é bem interessante nós recordarmos como calcular porcentagem e o significado dessa porcentagem, tá bom? Olha só. 42% é uma porcentagem. Esse símbolo que a gente tem aqui é o que nós chamamos do símbolo de porcentagem. Isso significa que 42 em cada 100, né? Então, se eu tenho 100 coisas do que eu estou observando, 42 tem determinada característica que eu estou olhando ali, tá certo? Essa representação, ela também pode ser dada por meio de uma razão onde o número de baixo, o denominador é 100. Então, o 42% pode ser escrito como 42 sobre 100. Tá certo? 42% pode ser representado por 42 centésimos ou 42 sobre 100. E como que a gente pode fazer o cálculo de porcentagem? Nós temos aqui esse exemplo. Para calcular a porcentagem de determinado valor, podemos usar a regra de 3 simples. Veja como calcular 5% de 2.500. Então, nós vamos montar o valor 2.500 equivale a 100%, e qual valor x equivale a 5%? Como em porcentagem as grandezas são sempre diretamente proporcionais, a gente pode montar a proporção 2.500 está para x, assim como 100 está para 5. E a gente faz essa multiplicação em x. Então, nós vamos ter 2.500 vezes 5 igual a 100 vezes x. E aí, esse 100 a gente já pode trazer para o primeiro membro ou inverter as duas equações aqui. O x fica no primeiro membro e o cálculo todo fica no segundo membro. 12.500, que é o valor de 2.500 vezes 5, vai dividir o 100. Podemos simplificar 12.500 por 100, resultando em 125. Então, 5% de 2.500 é igual a 125. Eu vou dar uma dica para vocês aqui de como calcular 50%, 10%, 5%. Olha só,
O cálculo de 10%, se eu quisesse 10% de 2.500, como eu tenho visto aqui nesse exemplo, é só a gente tirar um zerinho aqui. Então, 10% de 2.500, a gente tem 250. Se eu quisesse 5% de 2.500, 5% é metade do 10%. Então, seria 125 aqui. Se eu quisesse 15%, seria o 10% mais o 5%, ou seja, seria o 250 mais 125 aqui, que daria 375. Então, você pode usar esse tipo de cálculo para agilizar alguns outros cálculos para vocês. Se eu quiser 50% de 2.500, 50% é metade do valor. Então, a gente já tem aqui 1.250. E se eu quisesse 25%? 25% de 2.050 seria metade da metade. Então, seria metade de 1.250, que seria 625. Se você lembrar dessas dicas na hora de resolver os exercícios, você pode ganhar tempo na resolução dos exercícios, tá certo? Vamos lá para a resolução de alguns exercícios sobre porcentagem. Questão 6. Uma loja oferece um desconto de 15% para pagamento à vista em compras acima de R$ 250. Uma cliente comprou à vista os itens representados a seguir: uma calça por R$ 185, uma blusa por R$ 75 e um sapato por R$ 89. Quanto essa cliente pagou pelas compras ao optar pelo pagamento à vista? Se ela vai pagar à vista, ela vai ter um desconto de 15%. Então, vamos somar aqui quanto que deu essa compra e ver qual vai ser esse desconto que ela vai obter ao pagar à vista. Então, vamos somar 185 mais 75 mais 89... 5 e 5, 10, com 9, 19, 1 e 8, 9, com 7, 16, 16 mais 8, 24, R$ 349 foi a compra dela. Então, veja só, R$ 349 é o total da compra. Se ela vai ter um desconto de 15%, você tem algumas maneiras de responder esse exercício. Você pode encontrar o 15% do jeito que a gente estava falando agora, ou você faz o cálculo de 15% desse valor pela regrinha de 3 ou de outras maneiras e subtrai desse valor, tá certo? Se eu fosse fazer pelo método prático, rapidinho, 10% desse valor, 10% de 349, é só colocar uma casa após a vírgula aqui. Como eu não tenho zero para a gente cortar, a gente coloca uma casa depois da vírgula, ficaria R$ 34,90. E 5%, por que 5%? Porque aí eu teria o 15%, que seria a soma de 10 mais 5% aqui. Seria metade de R$ 34,90. Metade de R$ 34,90 seria R$ 17,45. Se eu somar esses dois valores, eu já sei qual vai ser o desconto que ela vai ter ao pagar à vista. Então, vamos fazer essa soma aqui, vírgula embaixo de vírgula. 0,5, 5, 9, 4, 13, mantém a vírgula no mesmo lugar. 7 e 1, 8, 8 com 4, 12, vai 1, 3, 4, 5. Ela teve um desconto de R$ 52,35. Então, quanto que ela vai pagar por essa compra? 349 menos R$ 52,35. E aí, vamos recordar como é que faz subtração com os números decimais. Vírgula embaixo de vírgula e a gente faz essa subtração como se fossem números inteiros. Então, vamos emprestar aqui do 9... Empresta aqui do 10, 10 tira 5, 5, 9 tira 3, 6, vírgula embaixo de vírgula, 8 tira 2, 6, 4 tira 5, não vai ser possível, 14 tira 5, 9, R$ 296,65. É uma maneira de você fazer o cálculo. Ou poderia fazer 15% de 349, que é o 15 sobre 100 vezes 349. É uma maneira. Descobre esse valor, subtrai de 349. Ou ainda,
Se ela vai ter um desconto de 15%, ela não vai pagar mais 100%, ela vai pagar 100 menos 15%. Ela vai pagar 85% dessa compra. Então, você poderia também calcular 85% de 349 e aí você não ia precisar subtrair nada depois no final. O resultado de 85% de 349 já seria o resultado que ela vai pagar com esse desconto, tá bom? Vamos para o próximo aqui. Questão 7. O mercado colocou à venda com desconto produtos próximos à data de vencimento. Nessa condição, um iogurte que era vendido a R$ 2,60 passou a custar R$ 1,95. Qual foi a porcentagem do desconto concedido em relação ao preço inicial? Bom, em reais, o desconto adquirido aqui foi R$ 2,60 menos R$ 1,95. Fazendo essa subtração, nós temos 10 tira 5, empresta aqui de novo, 65 centavos, tá certo? Então, eu preciso saber 65 centavos equivale a quantos por cento do valor que custava antes 2,60. A gente pode fazer pela regrinha de 3 que a gente viu inicialmente desse tema de porcentagem. Então, aqui, o 2,60 equivale ao 100%. Esse desconto 0,65 equivale a X. Podemos multiplicar direto em X aqui, porque nós estamos falando de grandezas diretamente proporcionais. Vamos ter aqui 2,60 vezes X igual a 0,65 vezes 100. 0,65 vezes 100, a nossa vírgula desloca 2 casas para a direita porque o 100 tem 2 zeros, tá bom? Então, a gente vai ter 2,60x igual a 65. Para descobrirmos o valor desse x, faremos 65 dividido por 2,60. Para fazermos divisão com números decimais, a gente iguala as casas após a vírgula, depois da vírgula, e cancela essa vírgula. Então, para fazermos essa divisão aqui, esse zero a gente pode desconsiderar, só para facilitar o nosso cálculo, e vamos acrescentar um zero aqui no 65, e aí a gente não precisa mais dessa vírgula do 2,6. Então, é só nós fazermos 650 dividido por 26. 65 dividido por 26 vai resultar em 2. 26 vezes 2 dá 52. Fazendo menos aqui, teremos 13. Abaixa o zero. 130 dividido por 26 dá 5. 5 vezes 26 dá 130. Para 130, nada. Então, aqui resultou em 25. Então, podemos dizer que o desconto obtido aqui foi de 25%. Tá certo? Próximo exercício. Um par de tênis que custava R$ 300 teve seu preço aumentado em 10%. Na semana seguinte, uma promoção para o mesmo modelo dizia que quem comprasse o tênis à vista receberia um desconto de 10%. Durante a promoção, qual foi o preço cobrado pelo tênis para pagamento à vista? Bom, primeiro vamos fazer o cálculo aqui do primeiro aumento que ele teve. Ele aumentou 10% de 300. Olha só, 10% de 300 é uma porcentagem simples da gente calcular. É só a gente tirar um zero aqui, a gente já tem esse 10%. Então, 10% de 30, ou melhor, 10% de 300 é 30. Então, esse tênis passou a custar 300 mais 30. Ele passou a custar 330. Tá certo? Depois que ele aumentou para 330, ele teve uma promoção e ele teve um desconto de 10%. Só que agora vai ser 10% de 330. Tá certo? Novamente, cálculo de 10%. É uma porcentagem que é simples para a gente fazer. Nesse caso, é só a gente tirar o zero de novo. 10% de 330 é 33. Então, para sabermos o preço que esse tênis custa depois desse desconto, é só fazer 330 menos 33. Emprestando aqui, a gente tem 10, tira 3, 7. Empresta de novo. 12 tira 3, a gente tem
9 e 297. Esse é o valor que vai se pagar depois desse desconto de 10%. Então, alternativa C, 297, tá certo? Se você não lembrar dessa facilidade de calcular o 10%, faz a regrinha de 3, que você chega no resultado de uma forma mais precisa, tá bom? Faremos agora a resolução da questão 9 da Prova Brasil, que diz assim: veja abaixo a oferta no preço de uma bolsa. De 120 passou a custar 90. Nessa oferta, o desconto e a resposta tem que estar em porcentagem. Bom, em reais, temos um desconto aí de 120 menos 90, R$30. Podemos fazer pela regra de 3 ou pela comparação. Então, aqui a gente tem um desconto de R$30 em relação a 120, que era o valor da bolsa sem o desconto. Se nós simplificarmos essa fração, nós podemos fazer cortando o zero, que é dividir por 10, ainda posso simplificar dividindo por 3, nós vamos ter a fração 1/4, tá certo? Se eu dividir 1 por 4, nós teremos 0,25, que aí a gente pode representar por meio de uma fração, a forma decimal a gente pode escrever na forma de fração, e a fração que representa o 0,25 é 25 centésimos. Olha só, 25 sobre 100 já é a porcentagem que a gente está buscando, 25%. Essa é uma maneira que a gente tem também de resolvermos o cálculo de porcentagem. Ou ainda, podemos usar a regra de 3. 120 equivale a 100%, 30 equivale a x. Multiplicando em x, teremos 120 vezes x igual a 100 vezes 30. X igual a 100 vezes 30, podemos colocar aqui já o resultado, que é o 3.000, dividido por 120, simplificamos o zero, x igual a 25, tá certo? A alternativa D é a resposta da questão 9. A próxima diz assim: distribuímos 120 cadernos entre 20 crianças da primeira série de certa escola. O número de cadernos que cada criança recebeu corresponde a que porcentagem do total de cadernos? Bom, primeiro vamos ver aqui quantos cadernos cada criança recebeu. 120 dividido por 20, nós temos aqui 6 como resultado. Então, cada criança recebeu 6 cadernos. Para verificarmos a porcentagem, 6 do total de cadernos é o que eu preciso fazer. 6 de 120 é o que a gente tem aqui. Podemos fazer que nem fizemos na resolução do exercício anterior. Se nós simplificarmos essa fração 6 de 120, simplificar por 6, vai ficar 1 sobre 20. 1 sobre 20, a gente pode ter uma visualização de quanto eu tenho que multiplicar esse 20 para chegarmos no 100, porque quando a gente tem denominador 100, já é a porcentagem. Então, 20 vezes quanto vai nos dar 100? 20 vezes 5. Então, 20 vezes 5, a gente vai ter uma fração equivalente que vai ter o denominador 100. Então, se eu fiz embaixo vezes 5, em cima eu também faço vezes 5. E aí nós vamos ter 5 centésimos, que 5 centésimos já representa 5%. Tá certo? E aí a gente tem como alternativa correta a alternativa A. Tá bom? Próxima questão. Questão 11 diz assim: numa loja de eletrodomésticos, Cida viu o cartaz abaixo: geladeira, preço 1.500 e à vista um desconto de 50%. Se Cida comprar a geladeira à vista, quanto pagará por ela? Querido, 50% é metade do valor. Então, se ela pagar à vista, ela vai pagar metade de 1.500. Metade de 1.500 é 1.500 dividido por 2. Então, 1.500 dividido por 2, teremos aqui o valor de 750. Esse é o valor que ela vai pagar pela geladeira se ela comprar à vista. Alternativa C, tá certo? Próxima questão.
Em uma loja, uma calça que custava R$ 75 teve um acréscimo no seu preço de 10%. Quanto passou a custar essa calça depois desse acréscimo? Bom, cálculo de 10%. 10% de 75 é só a gente colocar uma casinha depois da vírgula. Como não tem zero para cortar, se tivesse zero para cortar, a gente cortaria um zero. Como não tem, a gente coloca uma casa depois da vírgula. Então, 10% de R$ 75 é 7,5 ou 7,50. Então, se a calça sofreu um acréscimo, quer dizer que ela passou a custar mais. Então, vai ser 75 mais 7,50 aqui. Vírgula embaixo de vírgula, para fazer essa soma, você pode até acrescentar o 00 para ficar melhor para você entender. 0 mais 0, 0, 0 mais 5, 5, vírgula mantém na mesma posição. 5 mais 7, 12, sobe 1, 1 e 7, 8. R$ 82,50 vai ser o preço dessa calça após o acréscimo. Alternativa C é a alternativa correta, tá certo? Por hoje é só, ficamos por aqui. Desejo a todos vocês excelente prova, excelente estudo e fiquem muito bem. Beijo, cheiro e queijo. Tchau!